primeiro tema que eu quero tratar contigo é o tema da capacidade empresarial, capacidade para os atos da vida empresarial. Por quê, pessoal? Se você parar para analisar, a gente ouve falar em capacidade em vários anos do direito, né? O mais comum é você ouvir falar o quê? Na capacidade para os atos da vida civil. Essa capacidade para os atos da vida civil, cara, vai interessar para o direito civil. Lá no direito tributário, por exemplo, eu vou ter a capacidade para os atos da vida tributária, onde você aprende que a capacidade tributária independe da capacidade civil, tanto é que eu posso ter um pivete menor de idade sendo contribuinte de IPTU. Aqui no direito empresarial, nós também temos regras específicas para tratar da capacidade para os atos da vida empresarial, que os senhores, senhoras e senhoritas verão nos artigos 972 a 980 do Código Civil. Esse é um capítulo que, se você já assistiu a aula minha de preparação para a prova de magistratura em primeira fase, você deve se lembrar que é um capítulo que eu sempre sugiro para você dar uma lida focada em véspera de prova, porque é um tema que aparece sempre. Tá? Aqui você vai ver, por exemplo, que a capacidade para os atos da vida empresarial, ela começa no mesmo momento que a capacidade para os atos da vida civil, aos 18 anos completos de idade, ou antes por alguns casos de emancipação, só que nós temos regras específicas aí relacionadas a situações peculiares, como a questão dos incapazes, se podem ou não podem ser empresários individuais ou sócios, a questão dos proibidos, mas eu quero frisar aqui a questão aí da relação entre o direito de família e o direito empresarial, a possibilidade de, volta a tela aí, olha só, sociedade entre cônjuges. Pessoal, quando a gente está ali iniciando os estudos de direito empresarial, que a gente vai falar de sociedade, a gente vai ver alguns elementos, alguns pressupostos que eu preciso, por assim dizer, para poder conseguir falar em sociedade. Um desses elementos se refere justamente à questão aí da chamada affectio societatis. O que é isso? É a situação em que eu preciso saber como é que se dá o vínculo das pessoas entre si para montar uma sociedade. Esse vínculo ele pode ser objetivo. Eu quero ser seu sócio porque você tem dinheiro. Você quer ser meu sócio bis in idem. E esse vínculo ele pode ser também subjetivo. Eu quero ser seu sócio porque você é meu amigo de infância. Eu quero ser seu sócio porque eu fui seu professor, você é meu aluno. E dentro dessa linha da affectio societatis subjetiva, existe a discussão desde sempre. Eu posso dizer, eu quero ser seu sócio porque você é casado comigo? O final dessa história atual é o 977 do Código Civil, que vai, cara, dizer para você basicamente o seguinte: facultam-se aos cônjuges contratar a sociedade entre si ou com terceiros, desde que estejam casados no regime da comunhão universal ou no regime da separação obrigatória. Então, você está vendo aí na literalidade do 977 que é possível, em regra, a existência de sociedade entre cônjuges. O que eu quero te mostrar, cara, é o que está para além da letra fria da lei. Esse 977, se você interpretar ele de trás para frente, você vai perceber o quê? Que a lei aí, ela coloca, por assim dizer, 3 requisitos que, se acontecerem no caso concreto, esses requisitos vão ter por consequência invalidar a sociedade entre cônjuges. A ideia é exatamente o quê? Vai montar uma sociedade com o seu cônjuge, você precisa fugir de uma dessas 3 características ou requisitos que está lá no 977. Quais são elas? Primeiro, a sociedade entre cônjuges, para ter problema, ela precisa ser sociedade do tipo contratual. Eu preciso estar diante, por exemplo, de uma LTDA, que é baseada no contrato social, de uma sociedade em nome coletivo, que é baseada no contrato social, para poder criar o problema da sociedade entre cônjuges. Mas atenção, não é que toda sociedade contratual ela vai dar problema, não. É o primeiro requisito para a gente poder ter o problema. Invalidade da sociedade entre cônjuges é a sociedade ser contratual. Isso significa dizer que, se eu estou diante de uma sociedade estatutária, eu não vou ter problema em relação à sociedade entre cônjuges. É por isso, cara, que há algum tempo nós tivemos a felicidade até de aprovar um enunciado número 94, da terceira jornada de direito comercial do CJF, exatamente mostrando isso, que a regra do artigo 977, de restrição à sociedade entre cônjuges, ela não se aplica à sociedade anônima, à comando de corporações e à cooperativa. Por quê? Porque elas são estatutárias. Tá? Então, para dar problema na sociedade entre cônjuges, ela precisa ser contratual. SA, comando de corporações e cooperativa, não tem problema.
Segundo requisito, cara, o segundo requisito é a estrutura da própria sociedade, vamos dizer assim. Por quê? A lei estabelece, cara, das duas uma. Ou a sociedade precisa ser dos cônjuges entre si, ou de cônjuges com terceiro. Como assim? Sociedade de cônjuges entre si. Os dois sócios, ambos os cônjuges, dividindo o mesmo contrato social. Aqui já é o segundo problema, já é o segundo requisito para dar problema. Sociedade de cônjuges entre si, os dois dividindo o mesmo contrato social. Sociedade de cônjuges com terceiro, os dois e mais alguém dividindo o mesmo contrato social. Não é problema, cara, um cônjuge numa sociedade, o cônjuge na outra sociedade. O problema são eles dividirem o mesmo contrato social. Seja somente eles, seja eles com mais alguém. E o terceiro requisito é: essa sociedade entre cônjuges precisa estar em um dos dois regimes de bens vedados, que é o da comunhão universal ou da separação obrigatória. Resultado, cara, se eu sou casado com o meu cônjuge no regime da comunhão parcial, nada impede que com ele eu venha montar uma LTDA. Por quê? Porque eu estou fugindo do terceiro requisito do regime vedado. Sempre que eu tiver uma sociedade contratual em que ambos os cônjuges dividem o contrato social, seja somente eles, seja eles com mais alguém, casados ou na comunhão universal ou na separação obrigatória, essa sociedade de cônjuges ela estará inválida, a menos que ela seja uma SA, uma comandida por ações ou uma cooperativa, que são sociedades estatutárias.